Tá? Sejam bem-vindos, que essa tarde seja bem produtiva e bem happy, né, para fazer jus ao nome. E aí, obviamente, para as pessoas que vão optar por fazer esse concurso, especificamente da UFRN, que aí é um privilégio para vocês, assim, o único trabalho que a gente tem realmente é só de trazer o material, o restante é conosco e, obviamente, a participação de vocês. O intuito é fazer com que vocês façam o maior número de questões, diferentes do que você já vem fazendo em sala de aula, para quem está na turma regular, mas para quem não está na turma regular, tem uma retomada daquilo que vem estudando em casa ou vem acompanhando de uma forma diferente, mas, de fato, de vocês poderem sanar algumas dúvidas, algumas questões que sejam importantes, principalmente na prova de português, que a Comperv, ela prioriza sempre alguns assuntos específicos, quando você fala de pontuação, quando você fala da função do que, dentre outras questões. Então, a gente tem que trabalhar exatamente o que eles focam, né, há muito tempo que vem fazendo isso. Seja vagas remanescentes, seja para concurso público, seja o que for, sempre a mesma linha de raciocínio. Então, a gente tem que só se adequar a essa linha de raciocínio, para quem ainda não está, né, no hábito. Hoje, dia 16, estamos a 31 dias da prova, né, contagem regressiva, faltam 31 dias, são 4 semanas, você conta 4 fantásticos e está tudo certo, e aí a fantástica prova é de vocês também no outro domingo, dia 17, e aí, ó, tudo certo, tudo ok, beleza? Então vamos lá, esse material aqui, eu trouxe para vocês uma prova de um cara extremamente interessante, um texto já extenso, que é assim que se trabalha mesmo, e dentro do suporte textual, vocês vão prestar muita atenção, a Comperv prioriza bastante algumas revistas. Apesar de algumas já terem saído de circulação, mas a internet tem a disponibilidade aí de todo um acervo antigo ou não. Essa fonte aqui da Carta Capital, uma das revistas que eles mais utilizam, assim como a Carta Capital, a revista Galileu, é super interessante. Alguns autores que eles adoram, né? Thomas Wood Jr., então, um cara que eles escrevem, assim, que eles usam muito textos dele, porque são muito, mas muito críticos, e é a linha de raciocínio que se quer para uma prova que trabalha muito a parte de interpretação e muito a parte de compreensão textual. Quando eu falo isso para vocês, da ideia de interpretação e de compreensão, é porque sempre que se remete à ideia de interpretar um texto, você tem que diferenciar a relação de interpretação para compreensão. Vamos fazer isso aqui como se fosse um mapa mental, tá? Vocês gostam de mapa mental? Eu amo o mapa mental. Eu faço até com redação em mapa mental. Minha vida é um mapa mental já. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. No meio do caminho acontecem umas coisas estranhas, mas dá certo no final. Interpretação de texto. Você tem que fazer alusão a uma palavra, tá? Assim como compreensão textual. São duas ações completamente diferentes. E vocês vão ter que distinguir isso no comando da questão. Certo? No comando. A ideia do comando da questão é que vai dizer se eu estou tratando na questão de compreensão ou de interpretação. Sabe quando remete à interpretação textual, o que é que a gente prioriza? A principal questão é o quê? Eu tenho uma informação que está no texto, tá? No texto. Sendo que todas as informações que estão aqui, eu vou buscar pelos comandos de questões da seguinte maneira. Coisa boa, estou escutando minha própria voz agora. Isso é ótimo. Aí, ó. Eu tenho o texto como base, sendo que tudo que eu vou encontrar como resposta, tá, vai além do texto. Sabe, quando você diz que vai além do texto, é por quê? Porque os comandos de questões vão trabalhar da seguinte maneira, ó, infere-se do texto que? O verbo inferir. A ideia, por exemplo, de depreender. O que é que se pode depreender do texto? Certo? Não há alusão nesse texto aqui, nesses comandos de questões, por exemplo, a ideia de você concluir ou o que se pode afirmar. Porque isso não é interpretação. Uma aula minha ou de qualquer outra aula que você assiste, ela não pode ser interpretada, ela tem de ser compreendida. A compreensão, ela está presa no texto. Presa. O texto está aqui, todas as informações estão aqui dentro. Todas. Porque eu tenho comandos de questão que vão me dizer assim, ó, conforme o autor, segundo o autor, de acordo com o texto, de acordo com o parágrafo, segundo o parágrafo tal. Então, eu fico presa ao texto. Toda a ideia de compreensão textual, ela está presa ao texto. Toda a relação de interpretação textual, ela vai além do texto. Certo? Eu tenho músicas, eu tenho poemas, eu tenho diversos gêneros textuais que podem vir na prova e elas vão vir de um caráter completamente diferente. Porque música eu interpreto. Mas um texto argumentativo eu também interpreto, mas eu também tenho de utilizar a compreensão. Do que é que eu estou falando de compreensão? De você saber que conforme o autor ele diz aquilo ali, mas existem formas, maneiras distintas de você, por exemplo, falar. Certo? A semântica entra aqui para quê?
quanto ao significado e quanto ao sentido das palavras no texto. O que é que a Comperv faz muito? Pede para que você substitua uma palavra X por outra de mesmo valor semântico. Mas é uma outra palavra. Mas eu tenho de manter o mesmo valor semântico. Eles adoram fazer isso. Como você tem a parte reescrita de frases, remetendo à ideia de compreensão textual, sem alterar o valor, o sentido do texto. Então, o processo de compreensão textual, ele não se limita só a saber os comandos das questões, mas a nós termos o vocabulário extenso, até porque vocês vão trabalhar também a parte escrita. E quando eu trato da parte escrita, saber a parte escrita, é principalmente saber interpretar e compreender. Isso que vocês estão lendo aqui fora, que vocês sabem que vão estar no texto, porque todos os textos que vocês vão trabalhar de caráter dissertativo, argumentativo, estão aqui ao redor de vocês. Todas as provas da Comperv nunca foram diferentes, porque os dois gêneros textuais, o artigo de opinião, apesar de não estar escrito lá, a carta argumentativa ou a carta aberta, eu falo de 2 cartas e um artigo, tudo isso aqui tem que remeter a temas atuais. Os textos, o caráter da publicação tem de ser atual. Estou dizendo para você que tem de ser. Não tem que ser, não. Tem de. É obrigação. Artigo só remete a questões atuais. Carta só remete a questões atuais. Então, ninguém vai falar, por exemplo, do Fora Collor. Ninguém vai falar, por exemplo, da revolta de Canudos. Não tem a ver. A não ser que você faça isso por alusão histórica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fazer comparações de época para provar que o que está acontecendo já vem, de outrora. Certo? Como adoram os alunos descrever assim, desde os primórdios. Né? Eu fico imaginando sempre os tiranossauros rex. Sempre os... É muito longe esse negócio. Eita, ia me derrubando agora, viu? Gelando por sua causa. Botou o pé aqui para eu cair. Deixa de sacanagem, me dando rasteira. Viu? Você se ligue. Você se ligue. O povo pequeno também apanha. Então, olha só. Toda a relação de interpretação e de compreensão que nós vamos utilizar no texto é saber que quando você trata de uma fonte como essa, a carta capital, ela não tem a ideia de você simplesmente compreender o texto. Trabalha-se muito com a interpretação. Sabe, a primeira coisa que a gente faz numa prova, lógico, é ler todo o texto, porque aí a gente termina logo, não é? Não. Nunca. Primeira coisa que você faz, ao pegar a prova de português, depois daqueles 5 minutos de desespero, que você olha, né? Você olha a proposta de texto, vai ver qual é o tema, diz, ainda bem que Séfora disse que ia cair isso aqui, eu sei escrever, aí recebe o espírito, vai ficar doidinho, querendo já. Aí começa a olhar para o povo para ver quem está desesperado, quem não está. Aí você, dos 5 minutos, quando passa essa euforia, você vai pegar a prova e vai folhear. Pegou a parte de língua portuguesa, que é a prova mais fácil, você vai responder em 20 minutos. Olhe lá se não responder em menos, tá? Pegou a primeira questão, olha o que é que ele diz. No primeiro parágrafo, o texto faz referência a um livro, com o objetivo de, nos parágrafos seguintes, eu vou me prender ao texto ou eu vou além dele? Do jeito que está aqui. No primeiro parágrafo, o texto faz referência a um livro, com o objetivo de, nos parágrafos seguintes, eu vou além do texto? Não, eu vou no decorrer do texto, né? Eu vou pegar o primeiro, mas eu vou dar sequência no próprio texto, ou eu vou pegar outros livros para ler. Não. Só no texto. Isso aqui é compreensão textual. Aí vem a questão número 2. Ele diz o seguinte, o texto discute o fenômeno do novo solteirismo. É o texto que discute. Sérgio, eu não gosto não dessas coisas. Sou casada já há muito tempo, não valorizo essas coisas, eu gosto de um relacionamento estável. Tem alguma coisa a ver com sua vida? Nada. Nada. Tudo isso aqui tem a ver com o texto. De acordo com quem? Só compreensão textual até agora. Só compreensão, está dentro do texto só. Eu tenho que ler ou não? Obrigatoriamente. Questão número 4. O uso da palavra, entretanto, no primeiro período do 4º parágrafo. A pessoa já se atrapalha depois disso aqui, né? Porque tem gente que não sabe o que é período e nem parágrafo. Tem pessoas que vão escrever textos, eu não estou brincando, não. Está aqui um pacote para vocês entenderem isso. Isso aqui se chama redação. Se eu sortear, tem 1 ou 2 pessoas que têm dificuldade em colocar um parágrafo. A maioria dos alunos que escrevem redação, que já estão dentro de um trâmite de redação, de leitura, de produção, sabem o que é um parágrafo, que a gente lê livro, a gente lê, obviamente, outros artigos, outros textos. O parágrafo ele é necessário. Quando você fala de parágrafo, ele diz, no primeiro período do 4º parágrafo, eu vou contar os espaços. Mas tenham cuidado que vocês vão ver e podem ver na prova textos tais quais estão aqui. Esses textos que são retirados da internet, eles não têm recuo de parágrafo. Vocês estão vendo que não tem? Para quem não tem o material aí, está só olhando para cá. Certo? O recuo não tem de primeira linha, como nós temos de fazer obrigatoriamente no nosso texto escrito, tá? Na prova discursiva vocês vão fazer. Aqui não há obrigatoriedade, por quê? Porque é um texto de internet. Sempre eles optam por essa separação de parágrafo a partir de quê? Olha, amor,
Tá vendo esses espaços aqui? São os espaços, tá? São esses espaçamentos que você vai trocar, ou, obviamente, contar os parágrafos. Aí você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui? Começa no entretanto. Não foi isso que ele disse? Lê de novo a questão para mim. Onde tem o entretanto. O que é que ele diz, por favor? Entretanto, como é? No primeiro período, questão 4. Ó, no primeiro período. Sabe eu conto quantos períodos, hein? O período eu divido pelo quê? Quantidade de quê? Pontos finais, que mais? Exclamação ou interrogação. Vocês acordaram já? Tá todo mundo feliz? Fico feliz que o nome do programa, vocês estão aqui participando, se chama Happy Hour, tá? Então tem que ficar todo mundo sorrindo. Vocês estão de costa para a câmera, mas eu tenho que estar feliz. Eu sou o reflexo de vocês. Agora tá melhor, tá vendo como é mais bacana? Vamos lá. Entretanto, segundo... Vocês sabem ler isso aqui? Klinenberg. Na hora você lê do jeito que você quiser, né? Porque é uma leitura totalmente intrínseca. Tudo isso está mudando, beleza? Então é nesse período aqui que eu quero saber, beleza? O que é que ele está querendo dizer mais? Expressa uma relação de... Aí vai lá para a questão de novo. Vamos lá, questão 4. O uso da palavra entretanto, no primeiro período do quarto parágrafo, expressa uma relação de... A questão mais difícil, que você não precisa ler o texto, você só lê uma frase. Aí ele tem conclusiva, adversativa. Conclusiva, adversativa. Certo? Isso me confunde, porque agora eu vou ter que tirar duas alternativas, vou ficar só com duas. E aí eu sempre marco a errada. Por quê? Você sempre marca a errada. Porque deve ter alguma informação aqui que para você não foi o suficiente. Você só sabe até aqui, aí ela foi um pouquinho além, seu conhecimento não vai, você acha que está errado. Você fica com aquilo que você sabe. Esse é o problema. Não é que vocês não saibam, porque limitou. Sendo que isso aqui é óbvio. Quer ver? Você vai, obviamente, apagar duas. Em definitivo, esquece, viu? Conclusiva ou adversativa? Adversativa. Entretanto, é adversativa. Se é adversativa, eu fico com as letras B ou a letra D. Aí ele diz, adversativa com as informações do período posterior ou adversativa com as informações do parágrafo anterior. Ele já começa com entretanto. Você acha que vai vir com uma sequência ou vai... Porque ele não encerrou o período? Visualiza. Se encerrou, não vai ser continuidade, vai ser com um parágrafo anterior. Então, nesse caso, você tem já a letra D de amor, porque quem ama, dá. Amor, carinho, prosperidade, dá pipoca também. É sinal de amor. Viu? Tô doidinha pra comer pipoca. Aí você vai para a questão 5. Será que a gente não vai fazer as anteriores? Não vai, amor. Para que a pressa? Tá tudo bem. A gente só não leu o texto ainda. As questões 5, 6 e 7 referem-se ao período reproduzido a seguir. Preciso ler o texto? Se ele diz que referem-se ao período reproduzido a seguir, então é só aqui. A seguir é esse aqui. Então não vou me ater ao texto, eu quero isto aqui. Aí vem. O fenômeno é consequência do desenvolvimento econômico. Aí vem, começam a aparecer os autores. Começam a aparecer aqueles artistas, os chamados seres que nunca desaparecem dessa prova. Sempre vão estar aqui. Aí ele diz aqui, ó. O fenômeno é uma consequência do desenvolvimento econômico que permite maior economia, da superação da lógica econômica do casamento, que dá maior liberdade às pessoas para buscar arranjos alternativos, da urbanização que adensa as comunidades humanas e da evolução das tecnologias de informação e de comunicação que facilitam a interação entre as pessoas. Você tem isso aqui, aí você tem isso aqui, com elementos. Ainda mais tem esse. Vocês sabem diferenciar quando um que ele é pronome relativo ou quando ele é conjunção subordinativa integrante? Qualquer pessoa que vai sair daqui para fazer uma prova dia 17 de setembro tem de saber fazer essa diferença. Você tem de saber fazer, tá? Por quê, Cefra? Porque é uma questão marcada. Se vocês definirem, se vocês souberem que esse que, se ele é pronome ou conjunção, eu garanto a você, você tem 80% da questão feita. 80%. Tá? 80%. Você vai olhar para duas questões só. A frase diz o seguinte, ó. É importante que o amor sobreviva. Ok? Vamos para outra agora. A história a que me referi virou
filme. Duas questões simples e práticas. Estão aqui, ó, os elementos. Que, está aqui o outro que. Na frase 1 e na frase 2. Na frase 1, eu posso substituir esse que por qual, a qual, os quais ou as quais? Posso? A possibilidade. Cefra, é importante o qual o amor sobrevive. Tem lógica? Não tem. Cefra, mas se eu puder substituir esse que, a partir dele até o final, a frase pode bater lá no outro lado do quadro, nem me importo. A partir dele até o final, eu puder substituir por isso, se der certo, eu lhe dou 4 classificações automáticas, rápidas. E eu digo para você que é importante isso. Deu certo ou não deu? Deu. Cefra, por que você está me dizendo isso? Simplesmente porque quando eu falo para você que é importante isso, no lugar do isso, cabe qualquer termo com valor de substantivo. Qualquer termo. São 6, tá? São 6. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo do sujeito. Sendo que nós vamos fazer o seguinte, ó. Cefra, se eu conseguir substituir esse que por isso e der certo, você está dizendo que são 4 classificações. É, estou dizendo. Essa primeira classificação já vem para cá. Esse que, você vai classificá-lo como conjunção subordinativa integrante. Cefra, isso é sempre ou às vezes? Sempre. Sempre. Não tem exceção à regra, tá? Se eu puder substituir esse que por isso até o final, a frase todinha, a oração inteira, porque está aqui a oração e está aqui a outra. Se eu puder substituir essa oração inteira pelo isso, deu certo, primeiro que, conjunção subordinativa integrante. Ele é autoexplicativo. Olhe para cá, Espírito de Luz. Olhe, olhe. Aqui, ó. Conjunção. Sabe qual é a função da conjunção? Ligar orações. Ela faz isso. Conjunção, para fazer a junção. Cefra, ela é uma conjunção chamada de conjunção subordinativa, porque ela faz parte da oração o quê? Subordinada. Cefra, ela é uma conjunção subordinativa integrante, porque ela faz o quê? Integra, inicia a oração que é subordinada. Amor, é autoexplicativo. O que inicia sempre, quando é conjunção subordinativa integrante, uma oração subordinada, olha o nome dela, substantiva. Cefra, o nome dela é subordinada por quê? Porque se eu mandar isso aqui para você agora, está faltando alguma coisa. Mandei por mensagem, WhatsApp, agora você recebeu que o amor sobrevive. Aí você faz, do que é que você está falando? Do nada. A frase é essa. Você vai me dizer, o que é que você está falando? Não, estou dizendo que é importante, que é legal, que é necessário, né? Era importante, seja lá o que for. Tudo que está aqui vai ter função de substantivo. Esta oração aqui, que é chamada de substantiva, porque ela tem valor, o valor que um substantivo pode assumir. E um substantivo, ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo do sujeito. São 6. A frase é só essa, amor. É importante isso. Divide aqui. Agora, sintaxe. Preste atenção. Como é o nome disso aqui? Verbo e é de ligação. Indica estado. Tá? Verbo de ligação. Por lei, está assinado em 3 vias no cartório. Pode ir lá no Alecrim. Todo verbo de ligação, o que vem depois dele na oração é chamado de quê? Predicativo do sujeito. Quando a gente fala de ordem direta numa frase, ela tem de existir da seguinte maneira. Olha, sujeito mais verbo mais complemento. Anjo de luz. O que é que eu tenho aqui na frase? Verbo e o quê? Complemento. Não é isso? Não é o complemento? Está faltando o quê, amor? Sujeito. Peraí, Cefra. É importante isso. Se eu inverter a frase, como é que ficaria? Isso é importante. Qual é a função sintática do isso? Sujeito. Então, como é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Quando eu não posso chamar de sujeita, porque sujeita é a outra. Então, tá, é a única que muda. Tem que ser chamada de subjetiva. Para quem não viu isso aqui há muito tempo, para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, ou está só relembrando o 9º ano hoje, 8ª série no passado, né? Está olhando para dizer isso aqui. Por que eu tenho de saber isso? Você vai olhar para saber isso aqui só para você acertar uma questão e ganhar mais dinheiro. Só isso. É porque não disseram isso para a gente quando nós estávamos estudando. Vocês estão aprendendo isso aqui só para ganhar dinheiro. Só. Não é para ministrar aula. Quem ministra a aula aqui sou eu. Então é só para você acertar a questão. Está lá e você marca. Só isso, mais nada. Certo? Eu diferenciei esse quezinho que está aqui só pela substituição do que pelo isso. Mas eu tentei substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Não coube lá, mas será que cabe aqui? Olha, Cefra, vamos fazer a substituição? A história a que me referi virou filme. A história a qual me referi, sem problema nenhum. Esse cara que está aqui, que também é ator principal, eu posso substituí-lo por, neste caso, a qual.
Safra, mas não já tem um A aqui? Cuidado. Esse A que aparece antes do que, o A que aparece antes do cujo, do quem, são preposições. Poderia ser aqui um de, poderia ser aqui o com, poderia ser aqui qualquer outra preposição. Certo? Não tem problema. Esse quezinho que está aqui eu substituí por a qual. Sabe por que você substituiu por a qual? Porque ele vai fazer alusão à história. Amor, preste atenção. Que, quando eu substituo por a qual, os quais ou as quais, e dá certo, ele é chamado de pronome relativo. Pronome concorda com quem? Com o nome. Em gênero e número. Esquece grau, tá? Concordância de gênero, número e grau não existe. É só número e gênero. Estou falando de nomes. Safra, se isso aqui é um pronome relativo, é porque ele mantém uma relação com o termo antecedente. Eu tenho duas informações sobre a história. Diga para mim quais são as duas informações. Eu me referi à história e o que mais? E virou filme o quê? A história. Então, eu tenho duas informações sobre a história. Eu disse a história uma vez, depois eu substituí por um pronome, para não ficar repetido história, história. Safra, nesse caso aqui, quando eu tenho esse que, substituir por a qual deu certo, eu já tenho uma classificação automática de uma oração? Tem. A partir deste quezinho que aqui está, até o final da oração que ele faz parte, porque aqui já é outra oração, eu tenho uma classificação apenas. A oração que faz parte desse que é uma classificação apenas. Qual é? Oração subordinada. Safra, todas elas são subordinadas, são amor, porque elas são dependentes. Subordinado, sob a ordem. Ela é dependente de outra. Qual é a outra? Que está do lado de fora, ó. A história virou filme. Qual foi a história que virou filme? A qual me referi. Aquela a qual me referi. Não foi a sua, não. Foi a minha. Eu me referi àquela história. Foi aquela história a qual eu me referi que virou filme. Não foi a sua. Foi a minha. Sabe, olha só. Aqui é o outro verbo. Referi, me referi. Oração subordinada. Sempre vai ser oração subordinada o quê? Adjetiva. Sabe por quê, amor? Porque esta oração vai assumir o valor de um adjetivo. Eu posso substituir este verbo que aqui está por um adjetivo. Seria a história o quê? Diga. Referida. A história referida, a história citada, a história falada, a história qualquer coisa. Transformei o que era verbo em adjetivo. Isso aqui é a característica da história. Esse termo retoma e dá uma característica a mais sobre história. Safra, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Lá vai. Tem mais 6 tipos, né? Não. A oração subordinada adjetiva são quantos tipos? Ó, restritiva e explicativa. Explicativa. Todo mundo aqui consegue distinguir rapidamente isso. Só olhar. Tem vírgula, é explicativa. Não tem vírgula, é restritiva. Cuidado que isso tem valor semântico. As vírgulas alteram o sentido de um texto, o sentido de uma frase. Tá? Vírgula tem valor semântico. Explicativa não é só porque é explicativa assim rápido, não. E aqui restritiva tem valor. Quando eu digo acesso restrito aos funcionários, entra todo mundo? Só os funcionários. Então eu limito a ideia principal a só e somente só. Entenda o que eu estou dizendo e grave. Safra explicativa quer dizer o quê? Amplia a ideia principal. Você já sabia dela, mas eu estou dando uma informação a mais. Essa informação que aqui está, ela tem valor restritivo, mas o que é que significa? Certo? A história que virou filme, qual foi? A que eu me referi. É limitado. É a que eu me referi. Não foi a que todo mundo se referiu ou qualquer pessoa se referiu. Foi a qual eu me referi. Se eu pusesse a vírgula aqui, essa história, aí a qual me referi virou filme, eu estaria explicando. Eu vou dar um exemplo mais prático. Eu digo isso aqui, ó. O homem, olha, Bu, é para você, que trai a mulher, morre cedo. Viu? Se eu fizer isso aqui, classifique para mim esse quê? Pronome relativo ou não? É ou não é? A mulher é a qual, não é? Pronto, já é. Sabe então do que até a oração quando se encerra, eu chamo de quê? Oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? É explicativa. Explique para mim o que é que ele está dizendo. A oração principal é essa, porque aqui não tem que. Sempre a oração principal é a que não tem que. Nem pronome, nem conjunção. Certo? Está aqui, a oração principal. É a patrão, a que manda na história. Quem é que morre cedo? Todos os homens? Quem é que morre cedo? Só os que traem? Aqui está dizendo que só os que traem? Quem é que morre cedo?
Todos os homens, amor, morrem cedo. Todos. A ação principal é essa. Todos os homens morrem cedo. Sabe o que é que eu estou lhe dizendo a mais? O que é que eu estou explicando para você? Todos eles traem as mulheres. Todos. Todos eles são o quê? Traidores. Tá aqui, amor, olhe. É só o valor do adjetivo que eu estou dizendo. Não leve isso ao pé da letra, não, viu? Parece que eu estou falando assim, parece até que eu sou uma pessoa frustrada. Não é? Nada a ver. Tem nada a ver. Traidores, tá? Que trai a mulher. Serve se ele traiu o amigo, ele morre cedo? Não. Traiu o namorado? Não. O ficante? Nunca. A amante? Não, é a mulher. A mulher no sentido de esposa. Tá? Explicativa. Isso aqui é uma informação a mais. Serve, eu tirei a vírgula. Mudei o quê? Semanticamente e sintaticamente só nomenclatura sintática. Semanticamente eu mudei tudo também. Continua sendo uma oração subordinada adjetiva, mas agora não é mais explicativa. O que é que ela é? Restritiva. Restritiva a quê? O valor da oração principal agora é restrito, não é mais para todo mundo, é limitado. O homem que morre cedo, quem é? Só e somente só o traidor. Só ele. Só o traidor. Existem homens, então, que não traem. Naquela anterior, quando eu coloquei as vírgulas, todos eram traidores. Não havia possibilidade de ter um que não fosse. Cuidado que as generalizações num texto pode ser pecado. Dependendo daquilo que você vai escrever, você não pode generalizar. Algumas informações realmente não podem. O que vocês têm de atentar é para o valor desses elementos coesivos que vocês têm aí. Seja ele pronome, seja ele conjunção. Nesta oração, em si, ela diz o seguinte, ó. O uso do ponto e vírgula nesse trecho justifica-se porque há, no período. Olha só, ele está falando de pontuação e veio para cá com as orações. Aí ele diz assim, Céfalo, mas ele está falando orações adjetivas. Você não falou sobre isso? Não, você disse a oração subordinada adjetiva. Não é outro tipo, não? Não, amor. A mesma coisa. Aí ele diz de valor restritivo, de valor explicativo, várias orações divididas por vírgulas ou várias orações intercaladas. Gente, essa questão aqui é muito mais de pontuação do que propriamente de sintaxe. O que a gente tem de saber a respeito de pontuação, uma das questões mais importantes que vocês vão ter de saber é o seguinte. Quando se trata de pontuação, se trata de você conceber a ideia de que eu tenho de compreender o que é sintaxe e tenho de compreender o que é a parte de semântica, certo? Eu tenho de saber fazer os dois. Aí, sabe o que é que você está dizendo para mim? De forma bem simples e bem prática, tá? Igual que você faz um mapa mental, ó. S, V e aqui o C. Por lei, tá? Não posso, Céfalo, separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento, beleza? Não posso. Sendo que existem elementos que vão aparecer entre o meu sujeito e o meu verbo, antes do sujeito e depois do complemento, que eu devo usar a vírgula. É dever usar a vírgula. Existem termos que vão aparecer aqui, ó. Antes do sujeito, que você vai separar por vírgula. Existe um que vai aparecer entre o sujeito e o verbo que você vai colocar. Eu estou falando isso aqui de termos obrigatórios. Obrigatórios que você vai fazer isso. Quais são essas duas funções sintáticas que obrigatoriamente você vai fazer isso? O nome delas, olha, aposto. E também pode ser um vocativo. Isso aqui em todos. Tá? Aposto e vocativo. Em todos. Aposto e vocativo. Sempre. Você vai pensar aqui. Isso aqui é obrigatório, Céfalo? É. Isso aqui se chama função sintática. Existem termos que vão aparecer aqui entre o sujeito e o verbo, como é o caso dessas orações que vocês estão vendo, e dessas que nós estávamos aqui, que fica entre o sujeito e o verbo. Essas orações que vão aparecer aqui, que necessariamente precisam de vírgulas, é quando ela tem valor de aposto. O valor de aposto é um valor o quê? Um valor de explicação. É um valor de explicação. Certo? O que é que eu quero conceber a ideia com vocês? Existem termos que eu posso agora intercalar na hora que eu estou escrevendo e quando eu estou escrevendo, e principalmente vocês que vão fazer redação, que são chamados de adjuntos adverbiais, certo? Pode ser de tempo, pode ser de lugar. Maravilhoso para vocês utilizarem um adjunto adverbial, chamado esse aqui, ó. Na sociedade líquida moderna. Vocês sabem de quem é essa expressão? Bauman. Zygmunt Bauman, tá? Remeter assuntos sobre consumismo, as questões relacionadas hoje a uma perspectiva de internet,
da falta de solidez das coisas, e nós substituirmos tudo muito facilmente, inclusive pessoas além dos objetos. Faz parte dessa sociedade que nós chamamos, né, desse consumismo exacerbado. Esse consumismo exacerbado, ele remete à ideia da liquidez das coisas. Na sociedade líquida moderna, você pode ter certeza que é esta sociedade em que nós estamos vivendo. Substitua. Ao invés de você dizer na sociedade brasileira, pode dizer na sociedade líquida moderna. Não tem problema nenhum, porque já está assim, ó, generalizado. Você fala, mas eu vou escrever e a pessoa não vai saber. Amor, quem vai corrigir a prova de vocês de redação são professores. Pode ter certeza que eles sabem. Vocês não vão escrever para alunos do ensino fundamental, não. Nem no Facebook, não, que o povo finge que sabe. Viu? Ali, a Universidade Facebookiana do Brasil, o pessoal é formado, tem PhD em política. Todo mundo entende de tudo. Na sociedade líquida moderna, se eu pegar esta expressão e colocá-la aqui, no início da frase, há uma necessidade de nós pormos a vírgula. Por quê? Porque ele é um elemento que nós chamamos de termo deslocado. Será que aconteceria a mesma coisa se eu a pusesse aqui? Sim, principalmente porque ele é um termo o quê? Longo. Se eu dissesse para você, tá? O Brasil, nos últimos anos, viveu um caos político. Um exemplo. Nos últimos anos, seria uma expressão que aqui eu iria utilizar entre o sujeito e o verbo e que necessariamente eu iria colocar a vírgula. Não é obrigatório, é necessário. Por quê? Porque é um termo longo. Longo. Por que eu estou falando para você da ideia do que é necessário e do que não é necessário? Porque se eu disser para você isso aqui, ó. Oi, amor. Não, precisa não. Sem problema, tá? Quando eu leio isso aqui, ó, do jeito que está aqui, eu vou mandar uma mensagem para você. Como é que vocês leriam? Pode ler, viu, gente? Você hoje vai falar comigo, não é assim que você vai ler? Agora, se eu mandar uma mensagem e fizer isso aqui. Eu fui mais enfática em qual? Na segunda ou na primeira, sem vírgula? Na segunda, porque essa daqui eu li. Você hoje vai falar comigo. Se eu tirar a vírgula, você hoje vai falar comigo. Você vai falar comigo de qualquer jeito, morrendo de medo em qual? Na primeira ou na segunda? Na segunda. Essa daqui você vai gelada. Trancada, vai dizer o que foi que eu fiz. Nessa daqui você faz, beleza. Você não posso não, amanhã vai não sei o que, me chamou. Você nem vai. Colocou a vírgula, deu ênfase. Você disse, mas isso aqui não está entre o sujeito e o verbo? Não era para colocar a vírgula, não? Depende. Aí é que eu estou falando de necessidade. Certo? Aí é que eu estou falando de necessidade. Sabe o que a Compé vai fazer para você, anjo de luz? Olhe para cá. Bota esta vírgula, bota esta vírgula. Faz assim, ó. 2 e 1. Facultativa, obrigatória. Obrigatória, obrigatória, facultativa, facultativa, para você marcar a alternativa. Desse jeito. Isso aqui é obrigatório? Depende do que eu quero, mas ela solta, não. Do jeito que está aqui, na sociedade líquida moderna, se eu a pusesse aqui, seria obrigatório? Aqui, termo longo, deslocado, seria a necessidade que passa a ser uma obrigação. Se eu a pusesse aqui também, e se eu a pusesse aqui, se era para colocar vírgula? Nem podia. Por quê? Porque ela é o complemento. Na sociedade líquida moderna, é aqui, ó. Não seria mais aqui, seria aqui. Então, não posso nem separar por vírgula, porque ela estaria no lugar correto. Eu só vou separar se ela estiver o quê? Deslocada. Acontece a mesma coisa com as orações. Sendo que esta questão aqui, ele vai envolver outra ideia, outra. Ela faz isso aqui com você, ó. O uso principal do ponto e vírgula. Aí a pessoa faz, eu não sei nem usar a vírgula direito, quanto mais o ponto e vírgula. Se você souber que ponto e vírgula não é a necessidade de respirar, né? Pelo menos isso ajuda, contribui bastante. Aí você tem essa pequeníssima frase aqui, ó. Brasil sempre exportou carnes à Argentina, sapatos de couro à Venezuela, petróleo. Vamos lá. Quantas orações eu tenho aqui? Quantas? O Brasil sempre exportou carnes, a Argentina sapatos de couro, a Venezuela petróleo. Quantas orações? Explícita, uma. Mas você sabe que tem quantas? 3. 3. Eu posso, por um recurso de coesão, omitir um termo, que eu chamo de termo elíptico, e subentender. Não posso?
fazer isso para não ficar aquela frase cansativa no meu texto, eu vou fazer isso. Eu vou eliminar alguns termos para não ficar repetitivo. É assim que você faz para evitar, por exemplo, que na frase toda, que é um saco, é um queísmo. Né? Ó, o Brasil sempre exportou carnes, a Argentina, Cefra, sempre exportou sapatos e couro. A Venezuela fez o quê? Sempre exportou petróleo. Por lei, coloque na sua cabeça agora, a elipse do verbo tem de ser marcada com vírgula. A elipse do verbo tem de ser marcada com vírgula. Eu estou falando de verbo. Não é qualquer termo elíptico, é verbo. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer nessa frase, se eu fosse pontuar aqui, eu colocaria a vírgula na elipse do verbo. Eu não posso imaginar que o Brasil sempre exportou carnes à Argentina, porque vai sobrar um termo lá no final. Eu tenho que compreender a frase. A Argentina sempre exportou sapatos e couro. A Venezuela sempre exportou petróleo. Primeira coisa que você faz é isso aqui. Qual é a outra coisa que você vai fazer, que é necessário fazer? Separar as orações. Eu tenho de separar as orações. Tenho. É lei, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho de separar as orações agora. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar um ponto final. Eu não vou botar ponto final, vou lhe dizer por quê. São períodos muito curtos e estão dentro do mesmo valor semântico. Eu estou falando só de exportar. Se fossem ações diferentes, beleza, mas eu estou falando só de exportar. Não há necessidade de fazer isso. Então, eu vou optar pelo quê? Se eu puser a vírgula, como é que fica? A Venezuela, aqui, couro. Olha aí o nó que vai dar. O Brasil sempre exportou carnes, a Argentina, sapatos e couro, a Venezuela e petróleo. Pronto, parece que o Brasil exportou tudo isso que está aí na sequência. E eu tenho que dar agora separação para as orações. O que é que eu vou fazer? Opte por uma pausa que é maior que a vírgula e é menor que o ponto final. Eu estou falando de quem? Do ponto e vírgula. O ponto e vírgula você utiliza principalmente com orações que já têm vírgulas. Principalmente aquelas que você chama de explicativas. E eu não preciso encerrar o período, ou não quero encerrar o período, eu opto pelo ponto e vírgula, é uma pausa um pouco maior. Olha como é que fica. O Brasil sempre exportou carnes, a Argentina sapatos e couro, a Venezuela petróleo. Pronto. Certo? Se eu tivesse optado por colocar o ponto e vírgula no lugar... Desculpa. Colocar o ponto final no lugar do ponto e vírgula, estaria errado? Errado não. Seria desnecessário. Você fazer pausas, nesse caso aqui, fazer períodos tão curtos, se eu estou falando do mesmo campo semântico. Quando você vem para cá, aí o que é que ele diz para você? Ó, o uso do ponto e vírgula nesse trecho justifica-se porque há no período. Olha só a quantidade de ponto e vírgula que eu tenho. Está aqui um, o que mais? Aqui outro. Acabou? Acabou. Vou até tirar isso aqui. Tem mais? Aqui, aqui. Onde? Se fosse uma cobra. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. Tudo isso aqui, ponto e vírgula. Qual é a necessidade desse ponto e vírgula aí? Sabe, mas eu tenho conjunções. Eu estou falando de um texto, uma sequência, o casamento que dá maior liberdade às pessoas para buscar arranjos alternativos, da urbanização que adensa as comunidades humanas e da evolução da tecnologia de informação e de comunicação que facilitam a interação entre pessoas. Eu estou dando uma sequência de desenvolvimento econômico. Estou falando só sobre isso. Por que eu optei pelo ponto e vírgula aqui, neste período? Porque eu já tinha, olha o quê? Vírgulas. E se eu colocasse aqui outras vírgulas, ia ficar confuso, tal qual essa frase do Brasil. Certo? Mas se eu quisesse colocar um ponto final, meu amor, imagina um ponto final bem aqui. Não me daria certo. Você optou pela vírgula porque é a oração. Ah, eu vou botar um ponto final bem aqui. Por que eu vou botar um ponto final bem aqui? Olha a continuidade. Para buscar arranjos alternativos da urbanização. Parece que eu estou fazendo o quê? Eu tenho que saber que esse período, parece que eu estou fazendo isso aqui, ó. Tópicos. Parece que eu estou optando por tópicos. É isso aqui que dá o sentido. Eu estou fazendo tópicos. Eu estou falando, o primeiro, desenvolvimento econômico, que permite maior economia. Qual é o outro tópico? Superação lógica e econômica do casamento. O que mais que eu vou falar? Da urbanização e depois, da evolução das tecnologias de informação e de comunicação. Eu tenho 4 informações. Eu tenho que saber ler o texto. O ponto e vírgula está sendo utilizado aqui porque eu já tenho vírgulas dentro do meu texto. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula. Eu opto por usar o ponto e vírgula quando ela já tem vírgulas em excesso no meu texto. E eu preciso dar a essa frase um sentido lógico, sem perder o valor semântico. Então, por ser orações adjetivas de valor restritivo, não tem a ver. Orações adjetivas de valor explicativo também não, porque ele está separando uma oração da outra.
várias orações divididas por vírgulas e várias orações intercaladas. Ponto e vírgula não seria só por isso, porque eu uso a vírgula também pelas intercaladas. Então, resposta, letra C. Tá? Eu dei uma ênfase maior a essas questões, principalmente dessas de vírgulas, porque vocês vão ver questões de vírgulas na prova. Tá? Vão ver questões de vírgula. Ivete Sangalo, quando chegar aí, você me avisa, viu? Vamos lá. Sobre as vírgulas empregadas no trecho, o que é correto afirmar? Diga para mim. Se retiradas, alteram as informações veiculadas, podem, sem prejuízo ao sentido, ser retiradas, podem, sem prejuízo ao sentido, ser substituídas por ponto e vírgula, se retiradas, fazem surgir uma estrutura sintática agramatical, ou seja, que está fora da gramática. Essa daqui também está fora da sua vida, essa daqui. Tem nada a ver. Nada. Qual vocês marcariam? Se tirar as vírgulas, altera as informações ou não? Altera, porque deixaria de ser explicativo, passaria a ser o quê? Restritivo. Então, altera. A gente está falando daquelas orações com valor de adjetivas. Tá? Com adjetivas. Então, resposta, letra A. Vamos lá. Questão 7. Serve para a questão 7, lá no edital consta a parte de regência, concordância, não fala de crase, sendo que já está implícito, já está inserido. Falou de regência, você tem que falar de crase. O uso do acento indicativo da crase se justifica no trecho em destaque. Aí lá vai você subir lá de novo, o trecho em destaque. Aí tem aí, que dá maior liberdade às pessoas. Qual a justificativa de ter crase aqui? A regência de quem? Do verbo quem? Dá. Quem dá, por lei, tem que dar algo a alguém. Meu filho não tem para onde correr. Deu, você já deu para alguém. E deu alguma coisa. Se você dá, o que foi que você deu? Calma, não é para dizer nada da vida de vocês, não. É aqui, gente. Quem foi que você deu? Maior liberdade. A quem eu dei? Certo, eu vou tirar pessoas daqui e vou colocar políticos. Sintaticamente, isso aqui não é nada. Tá? Tem valor de nada isso aqui. Nem na vida, nem nada. Políticos. Só para exemplo. Maior liberdade, como é que você escreveria aqui? Aos políticos. Você percebe que isso aqui é uma preposição? Eu não diria dar maior liberdade aos políticos. Você diria automaticamente ou para os políticos ou aos políticos. Essa preposição ela vem da regência deste verbo. Regência é comando. Esse verbo aqui ele exige a preposição a ou a preposição para. Isso é lei. Aonde eles forem, onde eles estiverem, a necessidade da preposição se faz presente. A crase, neste caso aqui, é a junção. Certo? Quando eu troco por um termo masculino e aparece ao, ou aos nesse caso, tem crase. Ou seja, latiu tem crase. Entendeu? Se latir tem crase. Certo? Eu vou à aula. Pronto, bem simples aqui para você entender o que é isso que eu estou falando. Ah, não sei não, se tem não. Quem vai, vai. Eu fui perguntar uma vez ao menino, qual é esse verbo no infinitivo? O menino fez, var. Aí eu disse, var, se lascar. Não é? Vá o quê? Ir. Quem vai, vai a algum lugar ou vai para. Aula não é uma palavra feminina? É, ele exige o artigo a. Na língua portuguesa, essas letras iguais se fundem e transformam-se na crase. Eu sei fazer isso, não. Troque aula por jogo. O que é que aparece aqui? Vou ao jogo, eu vou para o jogo. Troquei a palavra feminina por uma masculina. Latiu tem crase. Ao. Entendeu? Latiu tem crase. Em homenagem à Morena, minha filha. Ok? Então vamos subir. Subir não, descer. Quer dizer, vamos para a questão. Aí ele diz o seguinte, ó. Latiu tem crase. O uso do acento indicativo da crase se justifica no trecho em destaque. Devido a quê? Pela regência do verbo é só. Pela regência do verbo, pelo gênero e o número do substantivo. Tudo isso. Então, resposta letra B. Vamos lá. Olha o que é que ela faz aqui, ó. Ó o que eu estava falando para vocês. Ó. No penúltimo parágrafo do texto, os elos coesivos são estabelecidos, elos, elementos de coesão, tá? Elo, faz a ligação.
Elos coesivos são estabelecidos principalmente por quê? Penúltimo parágrafo. O penúltimo parágrafo não é esse trecho que está aqui, não? Do fenômeno? É não, né? Não. Neste admirável mundo novo, perde espaço o que é estável e profundo. Ganha espaço o que é efêmero e superficial. Bauman. Afirmam os profetas do mundo plano que terão vantagem os mais dinâmicos. Chaburra. Tá vendo como vocês estão ligados? As novas gerações representam para as empresas um considerável desafio. Os mais jovens são individualistas, inquietos e despudoradamente ambiciosos. Saltam de galho em galho corporativo sem olhar para trás. Habitam redes fluidas, sejam elas comunidades reais ou virtuais. São impacientes com o presente e ansiosos pelo futuro. Ele está falando de quem o tempo todo no texto? Dos jovens. Mas ele fez o quê? Omitiu o termo. Se nós estivéssemos falando aqui de figura de linguagem, essa omissão seria chamada de zeugma. Porque eu citei e depois omiti. Tá? Mas qualquer omissão na gramática que é facilmente depreensível é chamada de elipse. A elipse é um recurso de coesão. Eu uso a elipse para evitar repetições, então generalizou-se. Tá? Então, neste caso aqui, o penúltimo parágrafo, que é da questão número 7, 8. 8, tá? Você vai fazer isso por elipse. Certo? A substituição lexical é o quê? Substituição de uma palavra por outra. Tá? Substituição de uma palavra por outra. Isso também é recurso de coesão. Lexical. O Brasil. Aí depois eu digo país tupiniquim, terra tupiniquim. Isso é lexical. Conectores. Só elementos coesivos que você vai utilizando. Reiterar. O que é reiterar? Repetir, retomar. Certo? Retomando, parafraseando. De acordo com o que disse, conforme esse texto. Então você está fazendo reiterações. Então a resposta número 8. Letra A. 9. Essa aqui é muito legal. Gente, essa prova aqui é nível superior. Viu? Isso aqui foi nível superior. Olha, tem questões simples, mas tem outras que vão exigir de vocês só um detalhe. Toda a parte do edital ela é compatível e totalmente aliada e completamente concatenada com o que vocês estão vendo agora, porque é um edital repetitivo. Eles não mudam muito. Tá? Não mudam. Então, qualquer prova que você pegar, você só tem questões mais bem elaboradas e outras bem elaboradas. Tem outras mais bem elaboradas, outras bem elaboradas. Entende? Só isso. Não tem questão assim, de graça. Não tem. São questões que requerem um pouco de atenção. No período, as sociedades humanas se estruturaram em torno do desejo fundamental de os indivíduos viverem na companhia um dos outros. Não há combinação do artigo com a preposição. Nesse caso aqui, dos. Certo? Não há. No trecho em destaque. Porque ela está o quê? Fazer só uma frase, só uma. Aí vocês vão entender. Antes dela entrar, eu termino a questão. Viu, Mônica? Essa frase é para você, ó. Ela está olhando ali. Antes dela entrar, eu termino a questão. Sabe qual é o sujeito desta oração? Qual é o sujeito desta oração? Na segunda oração, qual é o sujeito? Quem é que termina? Eu. Na primeira oração, quem é o sujeito? Onde é que está ela? Onde? Não tem. Não pode. Falando é uma coisa. No texto escrito, antes de ela entrar. Sabe por que acontece isso? Porque os verbos estão na sequência aqui, no infinitivo. Quando isso aqui acontece, eu não posso utilizar a junção da preposição com o artigo, porque existe aqui um sujeito. Eu posso fazer isso aqui oralmente, na escrita, nem pensar. Nem pensar. Então, quando ele diz, as sociedades humanas se estruturaram em torno do desejo fundamental de os indivíduos viverem. Certo? Mas está aqui, o verbo está no infinitivo? Tá. Só está aqui no plural porque está concordando com indivíduos, tá? Então, de os indivíduos viverem na companhia uns dos outros. Então, não há combinação do artigo com a preposição no trecho em destaque, porque ele está o quê? É por causa disso? Sabe qual é o problema? Vocês não sabem o que é isso, Vocês sabem o que é isso? Qualquer estrutura da frase. Qualquer uma. Qualquer estrutura.
Quando você tem de os indivíduos viverem, eu não posso dizer dos indivíduos viverem, porque quem é que vai viver? Quem é que vai viver, gente? Os indivíduos. Então, se eu tenho esse sintagma nominal aqui, acompanhado do verbo no infinitivo, eu não posso juntar. Isso aqui é um sintagma nominal, isso aqui é um sintagma verbal, isso aqui é sintagma nominal. São só as partes do texto. A gente volta para cá já já que o pessoal vai comer pipoca. Chego já. É essa mesma, do sintagma. Mas é só para eu explicar de novo, tá? Intervalinho básico. Ok? Gravando. Foi. Olha. Quando você utiliza aqui a preposição, tá? Assim como eu coloquei aqui, a ideia de não poder unir, falar é uma coisa, escrever é outra. Estou prezando aqui especificamente pela escrita formal, certo? Vocês têm de priorizar a escrita formal. Toda a redação de vocês vai ser corrigida com base na escrita formal. Então, ó, antes dela entrar, Cefra, eu termino. Quando você diz antes dela entrar, totalmente audível, sem problema nenhum, compreensível. Mas eu tenho aqui de remeter a ideia de que quando há verbos no infinitivo, esse sintagma nominal, está aqui, junto com qualquer outro termo de preposição, não podem ficar juntos. Isso aqui é um sintagma nominal, isso aqui é um sintagma verbal. Valeu? Boy, olhe, beijo na boca, namorar é muito bom, mas vocês já tomaram Coca-Cola de garrafa? Essa daqui, cara, é muito gostoso. Passar no concurso é massa. Agora, se você tomar Coca-Cola antes, fica melhor ainda, não é? Da Coca? Da Coca-Cola? Nada. Não, eu ganho do IAP só. Vamos lá. As sociedades humanas estruturaram em torno do desejo fundamental de os indivíduos. Olha, de ela. Como se eu dissesse de a moça, ou de qualquer coisa, de a menina, o que for, tá? Antes de a Séfora chegar, eu saio. Antes da Séfora chegar, eu saio. A junção de um termo preposicionado, mais esse sintagma que a gente chama nominal, não pode haver, porque há aqui a presença de um sintagma verbal no infinitivo. Séfora, mas aqui tem posposto a uma preposição. Isso não está acontecendo porque ele está posposto a uma preposição, não. Integrando um sintagma verbal. Nem muito menos porque o sintagma verbal é esse, ó. Tem nada a ver com isso. Sintagma é qualquer parte da frase. Ó, isso aqui, ó. Os indivíduos viverem na companhia uns dos outros. Os indivíduos é um sintagma nominal, formado por um pronome, um artigo e um substantivo, sintagma nominal. Viverem é um sintagma verbal, certo? Na companhia, sintagma nominal. Uns dos outros, sintagmas nominais. São as divisões sintáticas de uma frase. Você chama isso de sintagma, tá? É um termo, digamos, mais linguístico. Integrar um sintagma nominal ou posposto a um adjetivo. Não tem lógica nenhuma essa ideia de posposto a um adjetivo. O que a gente tem de saber, por lei, eu não posso utilizar a junção da preposição com o artigo, tá? Neste caso aqui, nem muito menos aqui, preposição com o pronome, porque essa inserção de um sintagma nominal junto a uma preposição não podem escrever juntos, porque o sujeito deste verbo tem que ser um termo sem preposição, tem que ser um termo nominal e não um termo preposicionado. Não existe sujeito preposicionado. Então, não poderia nunca dizer que o sujeito de entrar é dela, o sujeito de entrar é ela. O termo é antes de ela entrar, depois de ele sair. Certo? Mas eu falando, depois dele sair eu vou. Sem problema. Então, a questão é que não pode haver aqui a junção de uma preposição mais um sintagma nominal, que pode ser pronome, pode ser substantivo, o que for, porque o sujeito deste verbo, que sempre vai estar no infinitivo, essas terminações, ó, não podem de jeito nenhum formar-se com uma preposição. Só isso que você tem de saber. Certo? Então, eu tenho uma relação de sintagma nominal? Tenho. Você vai saber e a resposta é única. Sempre vai ser essa relação. Porque o sintagma nominal é o sujeito. Eu não posso ter um sintagma preposicionado. A preposição faz parte porque é o desejo fundamental de alguma coisa. Nesse caso, o sujeito ele não pode estar preposicionado. Essa é a única questão. Não pode haver sujeito preposicionado, então eu tenho que separar. O sintagma tem que ser nominal sem preposição. Beleza? Sintagma já sabe o que é? Então vamos para frente. Resposta letra C de amor. Aí você vem aqui, ó. Ó, preste atenção. No trecho, no imaginário social vai surgindo um novo modelo ideal. O neo-solteiro. São vocês, é? Um ou uma profissional
de sucesso, socialmente atuante e mestre de sua existência. A flexão do verbo em destaque se justifica porque ele, nesse caso, olha a retomada, ó, a retomada aqui, ó, nesse caso, vai surgindo, está flexionado desta maneira porque constitui uma locução adverbial, concorda com no imaginário social, constitui uma locução verbal ou concorda com um novo modelo. Faça pergunta ao verbo. Sempre faça pergunta ao verbo. O que é que vai surgindo? Amor, o que é que eu tenho aqui, ó? Um novo modelo ideal é o sujeito, vai surgindo, é a locução verbal, certo? Sendo que eu tenho aqui a inversão de orações. Faz a pergunta a ele. Certo? No imaginário social não poderia ser o sujeito, não? Nunca. Olha a vírgula, tá vendo a vírgula? Sabe o que é que ele é? Termo deslocado. Isso aqui era para estar onde, Céfalo? No final da frase. Se nós fôssemos organizar a frase na ordem direta, seria assim, ó. Um novo modelo ideal vai surgindo no imaginário social. Desloquei o termo, é longo, vírgula. Justificativa dessa vírgula, termo deslocado. Tá? Sujeito, um novo modelo ideal. Neste caso, ele só botou um novo modelo. Então, resposta, letra D. Ok? Vamos lá. Eu vou fazer esses textos... Não, vou fazer esses textos menores não. Vou fazer lá para cima de novo. Vamos para os textos agora? Lê o textão, que ali só tem testículos. Com X. Vamos lá. Agora vamos fazer leitura, tá? Fazer igual a professora que era antigamente, você fazia assim, leitura silenciosa. A pessoa tinha ódio. Para quem era hiperativa, como eu. Leitura silenciosa, eu ficava doidinha, catucando o povo, jogava papel, eu ficava louca. Não tem leitura silenciosa, 2 horas e meia você lendo um texto. E quando você fazia cópia? Só sai quem fizer a cópia da página 156, 157, 158, 159. Menina, você psicografava o texto todinho. Era maravilhoso. Depois não entendo porque o povo tem letra feia. Não incentivou. Vamos lá? Lê o textinho. Seguinte, ó. As expressões que vocês virem aqui em inglês, não se preocupa, que ninguém vai perguntar sobre isso. Vocês podem ler da forma como vocês bem entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Essa frase é fantástica, de Sartre. O inferno são os outros, tá? Voo solo. Olha que o texto já está acordado com o acordo, ou seja, já está segundo o acordo ortográfico. Atentem para essas questões, porque o acordo ortográfico já está vigorando desde janeiro de 2016. O texto de vocês será corrigido conforme o acordo. Acentuou que não tem mais acento, constitui erro, tá? Então, atentem para isso. Vamos lá. O inferno são os outros. A conhecida frase de Jean-Paul Sartre agora dá sentido a um fenômeno de massa. Se o inferno são os outros, então nossos contemporâneos parecem estar se movimentando para fugir das catacumbas sulfurosas. Segundo Eric Klinenberg, professor de sociologia da Universidade de Nova York e autor do livro Going Solo, esse negócio todinho que está aí. Cada vez mais pessoas optam por viver sozinhas. Esse é o título do livro. O autor carrega nas tintas, embalado por um mercado editorial viciado em títulos de impacto, argumentos surpreendentes e fatos irrefutáveis. Mas o livro tem méritos. Segundo Klinenberg, estamos presenciando uma inflexão histórica. Cultivamos durante milênios uma repulsa existencial e filosófica à solidão. O homem que vive isolado, que é incapaz de partilhar os benefícios da associação política ou não precisa partilhar porque já é autossuficiente, não faz parte da polis. Polis, vocês lembram o que é? Cidade, tá? E deve, portanto, ser uma besta ou um deus. Escreveu Aristóteles. As sociedades humanas se estruturam em torno do desejo fundamental de os indivíduos viverem na companhia um dos outros. O isolamento é frequentemente associado a uma punição. A punição. Uma criança mal comportada é separada de seus pares e colocada sozinha. Um prisioneiro mal comportado é trancafiado na solitária. Entretanto, segundo Klinenberg, tudo isso está mudando. Nas últimas décadas, houve um aumento expressivo do número de homens e mulheres que passaram a viver voluntariamente sozinhos. O fenômeno é consequência do desenvolvimento econômico, que permite maior autonomia, da superação da lógica econômica do casamento, que dá maior liberdade às pessoas para buscar arranjos alternativos, da urbanização, que adensa as comunidades humanas, e da evolução das tecnologias de informação e de comunicação, que facilitam a interação entre as pessoas. Resultado? Estamos casando mais tarde, prolongando o período entre o divórcio e o novo casamento, ou evitando um novo casamento, e escapando o quanto possível da possibilidade de viver com outra pessoa. É o novo
solteirismo. Nas grandes cidades norte-americanas, 40% das moradias têm um único ocupante. Em Washington e Manhattan, casos extremos são 50%. E o fenômeno não se restringe aos Estados Unidos. Paris apresenta números superiores a 50% e em Estocolmo a taxa chega a 60%. China, Índia e Brasil, países em desenvolvimento, caminham no mesmo sentido. Viver sozinho deixou de ser fonte de medo e causa de isolamento social. As vantagens são notáveis. Controle sobre a própria vida, liberdade de ação e melhores condições para perseguir atividades voltadas para a autorrealização. No imaginário social, vai surgindo um novo modelo ideal, o neo-solteiro. Um ou uma profissional de sucesso, socialmente atuante e mestre de sua existência. O fenômeno do novo solteirismo relaciona-se a outro fenômeno maior, de enfraquecimento dos vínculos e das relações que se manifesta na vida social e na vida profissional. Richard Sennett registrou a tendência no livro A Corrosão do Caráter, no fim da década de 90. De fato, o comprometimento dos indivíduos com instituições e organizações vem se fragilizando há algumas décadas. Hoje, transitamos por inúmeros grupos, empresas e comunidades, porém estabelecemos relacionamentos apenas tênues e temporários. Nas empresas, depois de seguidas ondas de reestruturações, enxugamentos e terceirizações, os empregos para toda a vida estão quase extintos. Paradoxalmente, empresários e executivos continuam esperando alto grau de envolvimento e comprometimento de seus funcionários e frustram-se quando não os conseguem. Com a ajuda de asseclas de recursos humanos, tentam tapar o sol com a peneira, programando palestras motivacionais, abraçando árvores e promovendo interlúdios culturais. Pouco adianta. As novas gerações representam para as empresas um considerável desafio. Os mais jovens são individualistas, inquietos e despudoradamente ambiciosos. Saltam de galho em galho corporativo sem olhar para trás. Habitam redes fluidas, sejam elas comunidades reais ou virtuais. São impacientes com o presente e ansiosos pelo futuro. Neste admirável mundo novo, perde espaço o que é estável e profundo, ganha espaço o que é efêmero e superficial. Afirmam os profetas do mundo plano que terão vantagens os mais dinâmicos, os mais extrovertidos, aqueles com mais iniciativa e sem medo de errar, aqueles capazes de usar diligentemente seu capital social em prol da própria marca, e os incomodados que se mudem de planeta. É um textão, né? É um texto massa. É um texto que você olha, se inspira e diz, eu queria escrever desse jeito. Não é? Fala do admirável mundo novo. Já tem as ideias de Bauman, né, quando ele fala dessa questão dessas relações muito superficiais. Então, a tendência é você ter essa modernidade e esses textos cada vez mais presentes nas provas. Então, dentro dessa construção de texto, dentro dessa construção, esse texto tem um caráter argumentativo ou seria relacionado, por exemplo, a uma relação, ou estaria relacionado a um texto mais explicativo. O que é que teria mais? O pessoal que está em casa dando tchau para não ficar aqui o período todo, né? Porque senão vai ficar assistindo minha aula em casa. Beijo, viu? Tchau, não me liga. Vamos lá. E aí, esse texto é mais argumentativo ou é um texto mais explicativo? O texto, quando eu chamo de explicativo, ele também pode ser chamado de quê? Expositivo ou dissertativo. São sinônimos, tá? E aí? Ele tem mais... Predomina o quê? Mais argumentação? Ele está argumentando ou ele está mais expondo? Tem mais exposições, não é? Tem muito mais um caráter de exposição. Mas vamos lá. No primeiro parágrafo, o texto faz referência a um livro com o objetivo de, nos parágrafos seguintes, fazer o quê? Externar uma visão totalmente positiva sobre a obra. Ratificar. É o quê, gente? Ratificar? Confirmar a essência do pensamento do autor da obra, polemizar com a essência do pensamento do autor da obra ou revelar uma visão totalmente negativa da obra. Tem duas que você já elimina de cara, né? Por exemplo, a visão totalmente negativa. No primeiro parágrafo, qual foi a alusão que foi feita aí da obra? Ele citou a frase de Sartre, mas depois ele cita a obra que está até em inglês, não é? Quando ele cita essa obra que está aí, ele cita para externar uma visão totalmente positiva, ratificar a essência do pensamento ou polemizar com a essência do pensamento. Ele polemiza, gente? Não. Ele, na verdade, utiliza isso para concatenar, né? Ele, na verdade, corrobora. Uma ideia corrobora para outra. Então, eles vão trabalhando juntos.
Tá? Polemizar e revelar uma visão totalmente negativa seriam aqui praticamente sinônimos. Certo? Então, fico com a letra A e B. Eu só externo uma visão totalmente positiva ou ratifico a essência do pensamento? Aí é uma ratificação. Tá? Ratificação, nesse caso, a essência do pensamento do autor da obra. Ok? Aí, ratificação. Resposta, letra B de amor. Questão número 2. O texto discute o fenômeno do novo solteirismo, restringindo-o à questão comportamental, atendendo-se à esfera da vida privada, ampliando-o para o campo profissional ou circunscrevendo-o à realidade empresarial. Quando ele fala do novo solteirismo, ampliando para o campo profissional, porque eles estão pulando de galho em galho. Lembra que ele fala sobre isso? Pulando de galho em galho, tá? Então, nesse caso aí, letra C. Beleza. 3. De acordo com o texto, a nova realidade pautada pela instabilidade e pela superficialidade. Vocês já perceberam que todas as questões da Compef, elas não têm interrogações. Elas sempre têm a continuidade do pensamento. É sempre continuidade do pensamento. Então, é você tentar antenado com o texto, com o que vem acontecendo. Você sabe que a resposta está ali. Né? Você tem 4 alternativas, a resposta está lá. Se você leu o texto bem, compreendeu, obviamente você vai ter uma facilidade maior de chegar à resposta, de obter a resposta. Sendo que na compreensão, você tem a resposta certa. Na interpretação, você tem a resposta mais certa. Eu tenho de saber disso. A compreensão, ela tende a afirmar algo. Quando eu uso a afirmação, né? Quando você usa a ideia de compreensão, você afirma. Podemos afirmar. Tá? Na interpretação, nós podemos deduzir, chegar à possível conclusão. Então, você trabalha com uma análise diferente. Quando você diz de acordo com o texto, a nova realidade pautada pela instabilidade e pela superficialidade é de abrangência mundial? Restringe-se às grandes cidades americanas? Não, ele vai dizendo que outras cidades não se restringe aos Estados Unidos. Ele está dizendo isso no texto, não diz? Restringe-se a países europeus? Não, ele cita os Estados Unidos também. É típica de países em desenvolvimento? Não, ele também cita, inclui tudo isso. Então, letra A, abrangência mundial. E o povo achou difícil isso aqui. A gente já terminou, não terminou não? Fizemos a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu achando que eu ia demorar. E eu falando de pontuação bem rápido. Vamos lá. Vamos para esse testículo aqui. Ó. Diz o seguinte. Ciclistas já se concentram para o World Bike Tour em Copacabana. Já está tudo pronto para a largada do passeio ciclístico. Cerca de 6.000 ciclistas percorrerão 11 quilômetros. Esse texto foi atualizado no dia 1º de abril de 2014. É um texto mais antigo, tá? A atualização dele foi depois. Às 10 horas deste domingo, 1º, já era grande a concentração de ciclistas na praia de Copacabana para a largada do World Bike Tour. O passeio ciclístico que pela primeira vez acontece no Rio de Janeiro. O passeio que já acontece em São Paulo e na Europa, em Lisboa e Porto, em Portugal, e Madrid, na Espanha, deve reunir cerca de 6.000 ciclistas que pedalarão por 11 quilômetros até o aterro do Flamengo. O evento é uma promoção da Globo Rio. O World Bike Tour é considerado o maior evento de passeio ciclístico do mundo, que tem como objetivo estimular o uso da bicicleta, das práticas esportivas e de um estilo de vida mais saudável. A gente for fazer isso aqui, né? Vai pedalar e não volta. Vai pedalar ali na Rota do Sol, tem que ir muito cedo, um grupo de pessoas que já pedalam, ou então você segue ali a Prudente de Moraes, que é um lugar bem adequado para uma ciclofaixa. Bem larga, porque é para ônibus e bicicleta, de preferência que a bicicleta seja embaixo do ônibus, porque eu nunca vi ônibus e bicicleta dividirem o mesmo espaço, mas aqui em Natal isso é possível. Né? Tudo é possível aqui. Tudo é possível. Com a chegada do, hoje, considerado o novo Messias, né, que é o futuro presidente da República já, porque já estão considerando ele presidente da República, né? Está aqui em Natal, é Dória. Ele vai... você viu as ruas sendo asfaltadas por causa dele? Gente, na Prudente de Moraes, ali em frente ao McDonald's, estava um trânsito absurdo, que estavam asfaltando na hora, porque ele ia chegar e ia passar por ali.
Não dá vontade de dar uma voadora nos peitos de uma pessoa, não, na hora dessa, soltar uma bomba. Pum, não tem ninguém com uma bomba em casa, num avião. Não tem ninguém, uma bomba e um avião. Só precisava disso. Quem tiver, por favor, me avise. Né, ainda deixo gravado. Porque é só uma bomba e um avião e eu resolvo. Meu Deus do céu. Enfim, né? Aí o povo diz assim, ele vai ganhar o quê? E o prêmio de cidadão natalício. O cara nunca veio aqui em Natal. Cidadão natalício. Dá para entender? Não entendi por que ele vai ser cidadão, se eu entendi. Foi? Era bom que fez. Aqui eles não vão fazer, não. Aqui eles vão ficar tudo assim, ó. Vamos lá. A notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos. A notícia aponta a importância do esporte na vida das pessoas, apresenta inovações na sua constituição, pois suprime elementos como tempo e espaço, dirige-se aos espectadores de TV que acompanharão o percurso através desse meio de comunicação, ou introduz uma informação sobre esportes que destoam dos temas selecionados pelo site. Essa letra D tem alguma coisa a ver? Como é que eu vou saber disso? Que destoam dos temas pelo site. Selecionados pelo... Como é que eu vou saber que destoa? Não é? Tem uma perspectiva. Está aqui, Globo, Rio de Janeiro, está aquela coisa, notícias, ciclistas... Sim, mas aí o site todo, não é a página, não é especificamente essa notícia, né? Na letra D não poderia. Qual seria a mais lógica aqui? A letra A, do ponto de vista, digamos aí, de seus elementos constitutivos, tá? Vamos lá. Texto 3. Vocês lembram disso aqui, né? Esse texto? Texto não, essa análise aqui. Caso Nardoni, 57 dias ininterruptos na televisão. Quase uma série. Né? Era para ter série já. Essa época já era para ter muitas séries aqui no Brasil. Nardoni foi um, né? O caso Nardoni foi um. Tem um aqui do Brasil que passa, né? No Netflix, já assistiram? Não? House of Cards? É, maravilhoso. Ele ali é o Brasil. Sendo que aqui é muito pior. House of Cards é fichinha. Fiche. Tá, aqui é Vixe Maria, um negócio, ó, de outro mundo. Aqui é barra. Foi você? Disse não. Mas tava na filmagem, você, Alice. Não, não era eu, não. Era uma pessoa muito parecida comigo. Eu não tava nem aí, eu tava não sei onde. Tá, né? Tá a câmera, a pessoa não disse que não. Caso Nardoni, uma análise... Oi. Pois não. Deixe não, senão eu não durmo. É. Porque olha só, quando ele fala dessa importância, quando ele fala como notícia, não é que a notícia ela passe isso para você como perspectiva. A gente pegando do ponto de vista dos seus elementos constitutivos, que constituem o texto, tá? Do ponto de vista, só desse ponto de vista, ele diz que aponta a importância do esporte na vida das pessoas, apresenta inovações na sua constituição, pois suprime elementos como tempo e espaço, isso aí ele já diz, então você descarta. Dirige-se aos espectadores de TV que acompanharão o percurso através desse meio de comunicação. É você limitar essa notícia a só pessoas que vão acompanhar pela TV, certo? Isso, apesar de citar. Isso, mas a notícia em si, isso aqui. Não, isso, não tem essa ligação direta de transmissão. Não é uma página exclusiva ao vivo. Não é. Aí na letra D, introduz uma informação sobre esportes que destoam dos temas selecionados. Como é que a gente vai saber dessa distorção, entende? Então, assim, por uma questão, às vezes, muito mais de eliminação, você fica com a letra A, porque ele mostra isso aqui, ó. Às 10 horas desse domingo em Copacabana, aí vem o passeio, que já acontece em São Paulo, na Europa, Lisboa, Porto. Aí vem, deve reunir cerca de 6 mil ciclistas que pedalam por 11 quilômetros até o aterro. O evento é uma promoção do Globo Rio e tal. Aí vem, o maior evento de passeio ciclista do mundo, que tem como objetivo estimular o uso da bicicleta e das práticas esportivas. Certo?
Então, você vai para uma construção, tem um caráter informativo, notícia, narrando, contando, desenvolvendo, mas existe a função, então ele estimula. Aí por isso que você vai na suposição dessa ideia. Tá? Questão número 12, que é o texto 3. Diz o seguinte, ó. Caso Nardoni, uma análise do discurso da sentença condenatória. Esse texto aqui, da UFPR, né, de Guida Fernanda Bittencourt, ele diz o seguinte: pretende-se com esse estudo lançar um olhar sobre a materialidade linguística da sentença condenatória do casal Nardoni, observando-se especialmente o ethos do julgador. Gente, ethos é a imagem que você deixa transparecer, certo? O ethos é a imagem, ok? Partindo-se do acontecimento da enunciação a partir das abordagens propostas por Manguenot. Para Manguenot, pressuposto inicial da existência de um discurso é a existência deste discurso incerto numa determinada cena de anunciação. Olha o que é que ele está dizendo. O proposto inicial da existência de um discurso é a existência deste discurso incerto. Você sabe o que é incerto? Neste caso aqui, não é o incerto de errado, não. É o incerto de quê? Inserido, ó. Incerto não é errado, é inserido, certo? De um discurso inserido numa determinada cena de anunciação. A clássica categorização proposta por Manguenot apresenta as noções de 3 aspectos da cena que se complementam a saber. Aí ele diz: cena englobante, que diz respeito ao tipo de discurso, conceito amplo que opõe, por exemplo, o discurso acadêmico do discurso jurídico. A cena genérica, que diz respeito ao gênero textual e à cenografia, que dá conta do efetivo momento da enunciação, que é, por um lado, formado pelo próprio discurso e, por outro, forma o discurso, uma via de mão dupla de legitimação. Para os fins deste estudo, tomamos como cena englobante o discurso jurídico institucional, como cena genérica a sentença judicial, especificamente a sentença condenatória do casal Nardoni, um caso de grande repercussão nacional após a morte da menor Isabela. Okay? Ele só foi fazer uma alusão aí, a ideia de Manguenot com o texto, com o caso Nardoni. Aí vem. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em um site das áreas de linguística e linguagem. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso: científico, oral, técnico ou padrão. Estaria mais associado aqui a um texto de caráter científico, por meio de expressões técnicas de uma área que se propõe a analisar outra; oral, por meio do uso de expressões típicas do judiciário; técnico, pelo uso de um léxico, ou seja, palavra, alheio ao universo do direito; ou padrão, pela preocupação com os fatores estéticos e estilísticos. O que é que você não marcaria? Lendo o texto, nesta análise do texto. Oral e o quê? Você já eliminaria. Tá? Porque padrão, preocupação com os fatores estéticos e estilísticos, estilo de texto, a parte estética em relação à paragrafação, tudo bem, não está preocupado com isso. A questão de oral, porque ele diz, por meio do uso de expressões típicas do judiciário, não há essa alusão aqui em predominância. Certo? Eu fico com a letra C e com a letra A. O que é que seria mais adequado para o texto? Por meio de expressões técnicas de uma área que se propõe a analisar outra. O que é que a gente tem? A área de linguística analisando um fator o quê? Jurídico, ou vice-versa. O jurídico com base na questão da linguagem. Tá? Então, você tem a questão científica, porque realmente, quando nós lemos o texto, nós sentimos aquela dificuldade. Dizer, poxa, não entendi esse texto. A forma como o Manguenot está falando, todo o texto ainda fica confusa, porque você tem uma discussão dentro de outra. Tá? Então, mais correto, nesse caso, letra A, certo? Científico. Beleza? Terminou, foi? E foi? Pode terminar assim, mais cedo, é? Pode? Ah, é 5h30. Menina, eu sou ninja. Ei, abalou. Gente, obrigada. Bom happy hour para vocês. Valeu, viu? Tchau, tchau.